Anteriormente naquela história. Será que essas grandes empresas e estúdios multibilionários, hollywoodianos principalmente, estão realmente preocupados com essa questão social? Ou se eles somente viram nessa nova agenda uma nova mina de ouro? Mesmo sendo apenas capitalismo, é bom por um lado, porque muita gente se sente representada e vista nas telas de cinema, e principalmente as crianças, né? Ele vai só para o apelo de agenda, entendeu? De atingir a uma minoria específica sem se preocupar com a qualidade do filme. Porque, por exemplo, aí, gente, uma coisa que a gente tem lugar de fala. Eu vou dar logo minha opinião. Sim. Agora, deixa pro final do vídeo. A conclusão. A conclusão. Então, vamos concluir na conclusão. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente tem lugar de fala e que a gente pode falar agora com mais tranquilidade, porque esse assunto anterior a gente fala meio que pisando em ovos, cheio de dedos, porque a gente pode falar merda, né? O assunto anterior sobre feminismo, eu falo como lugar do cara que quer ser convertido. Bem nessa linha. O que eu quero é que o feminismo crie produtos que me toquem a ponto de eu ser menos machista cada dia que passa, entende? Sim, claro. Só que os produtos que vêm do feminismo ficam me rechaçando de Os tão... pop, né? Porque tem algumas coisas que falam. Não, a gente tá falando desse mainstream, né? Sim. De DC, Marvel. Exatamente. O muito... Pô, você assiste Marvels, cara. Marvels. Não, você vê o trailer de Marvels. Eu que sou um cara que quero cada vez menos ser desconstruído do machismo. O trailer cada de vez Marvel... mais, né? Cada vez mais, é. É porque eu ia dizer que quero cada vez ser desconstruído. Cada vez menos ser machista, mas eu ia me colocar muito como machista. Eu sou um desconstruído. Em desconstrução. Não tem nem mais as pernas. Isso. Sim. Não quer que eu mostre meu pé de novo aqui? Não, pelo amor de Deus, não. E eu vejo o trailer de Marvels. Eu digo, não quero nem passar perto disso aí. É difícil. Imagine o cara que é machista e tem orgulho de ser machista. Eu nunca assisti. Aí que não vai pro cinema mesmo. Mas voltando para agora o seu lugar de fala. O lugar de fala que a gente pode falar tranquilamente é nós dois, como homens pretos. A gente pode falar de Pantera Negra, cara. Sim. Você gostou de Pantera Negra? Pantera Negra é um filme, na minha opinião. Gostou ou não gostou? Não, como filme ou como ideia? Porque é isso. Ele tem uma ideia excelente. Ele tem um roteiro, uma base roteirística boa. Você diz assim, rapaz, isso desenvolve bem. Mas na execução... Só que na execução, ele é padrão Marvel de entretenimento para crianças. Só que com um tema sério. Então, assim, ele vai num filme onde ele pega uma temática bacaníssima, mas ali ele joga umas babaquices gigantescas, porque eu acho que é como o pessoal fala, aquele Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, ele fala, é filme de produtor, é filme que, apesar de ter uma mente por trás, de um diretor bacana, tem outra mente mais atrás ainda, que é quem manda, que é quem manda de verdade, e que no final é um cara branco, de boné, que é o Kevin Feige, sabe? E ele vai dizer assim, ó, não, você tem um filme aí, mas tem que colocar isso, porque nos filmes da Marvel tem que ter isso. Esse seu filme tá assim, mas tem que botar isso aqui, ó, e tem que botar isso, tem que botar aquilo, senão não rola o filme. E que, às vezes, ele acerta, porque ele é um cara que saca de quadrinhos. E aí, quando não tem jeito, ele consegue, alguém talvez consiga um filme que ele dá menos atenção, mas com certeza ele não deu pouca atenção a Pantera Negra, porque Pantera Negra precisava ser um sucesso, e quanto mais a pessoa acha que precisa fazer um sucesso, é pior. Porque mais atenção o produtor do filme, que é o que está preocupado com dinheiro, vai dar aquela produção. Mas teve muito investimento em Pantera Negra? Rapaz, eu achei um filme tão pobre. É isso. Olha, o filme ele tem efeitos especiais bem ruins, terríveis. O Pantera Negra, o CGI do Pantera Negra, ele é o mesmo padrão de Homem-Aranha 1 de Sam Raimi. É um boneco. Aquela luta do Pantera Negra contra o vilão do Pantera Negra no final, lá caindo pelos lugares de Wakanda, aquele lugar tecnológico. Aquilo ali, cara, é uma mistura de Homem-Aranha 1 com Star Wars Ameaça Fantasma.
Total. Aquela guerra de Wakanda, sabe? Filme de sessão da tarde. Filme de sessão da tarde. E o filme me perde, vamos dizer assim, mas é um filme de baixo orçamento. Vamos levar em consideração isso e deixar isso quieto. Eu deixaria. Porque eu gosto de Homem-Aranha 1. Uhum. De Sam Raimi, eu acho um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Mas, velho, o filme me perde quando... É um momento específico, é bem específico. É a cena do carro. Que tem ali uma perseguição. Eu me lembro disso. Uma perseguição foda, inclusive, que tá indo bem. Tem uma perseguição assim, um carro, que é o Pantera Negra, tá perseguindo pessoalmente, né, pulando de carro em carro, e outra é aquela Dora Milaje com aquela Lupita. A Dora Milaje tem uns lances com a lança que ela faz bem bacana, assim, sabe? Só que o vilão, que a gente vai falar dele também, que é um vilão bem babaca, porque assim, ele era um vilão de um jeito em A Era de Ultron, que era um traficante do submundo da África, que é Smeagol, né? É, o ator que faz Smeagol, eu não sei o nome dele. E ele simplesmente vai... É de um jeito, ele tinha a mão normal, né? Aí o Ultron corta a mão dele, e de repente, quando ele corta a mão, que isso deveria deixar a pessoa mais sombria, ele fica mais alegre. Parece que ele não gostava daquela mão que ele perdeu. Graças a Deus que o Ultron arrancou. O Ultron arrancou, porque de um filme pro outro, ele passa de um cara sombrio do submundo, assim, aquele chefão do crime que todo mundo tem medo, para um brincalhão. Um Coringa. Um Coringa. A síndrome do Coringa. Assim, ele vira um novo Coringa. Vilão então tem ele que ter uma pegada Coringa. Ele é só brincalhão, ele joga dinheiro pra cima, ele é preso e fica cantando Baby Don't Hurt Me na cela, na cadeira da prisão, sabe? Sim. Quando ele vai ser interrogado. Então, assim, ele muda a personalidade. Porque até isso é meio preguiça, né? Você vê Hollywood. Não dá pra você fazer um vilão de super-heróis sem seguir o padrão Coringa. Virou vilão. O Lex Luthor do filme do Superman Coringa, porque é o que vende. No final, volta pro dinheiro sempre. Qual é o vilão que mais vende misteriosamente? Porque eu, de verdade, no fundo do meu coração, vou fazer um desabafo aqui. Eu nunca consegui entender o sucesso de Coringa. Mas as pessoas amam Coringa a ponto de ter revista com título Coringa. Pronto, explica aí pra gente, vocês que gostam muito de Coringa. Você vai dizer porque é um vilão muito complexo, você não lê A Piada Mortal. Eu li aquela revista. Mas, cara, ele até poderia ser um personagem legal se ele não tivesse nada a ver com o universo do Batman. Mas enfim, vamos voltar. Mas não, aproveitando aqui o intervalo para dar aproveitando que a gente falou de Coringa. Nossa, aquela história. Se você está chegando por agora e está nos vendo aqui, aproveitando para dizer, esse ou Aquela História é um podcast sobre cultura pop, entretenimento, séries, TV, quadrinhos e tudo mais. E você gosta desse tema? Se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Esse quadrinho... Essa é a palavra preferida de Bota aí que eu tô muito distante. Esse quadrinhos e tudo mais dá muita margem. Tudo mais é muita coisa. Tudo mais é porque a gente nessa área de cultura deixa a margem pra gente falar do que quiser, né? Não precisa, a gente falou de política não aqui. Precisa se manter no tema oficial. Tudo mais é aí que a coisa descamba para marginalidade. É nesse tudo mais. Então, voltando pro Pantera Negra. O filme me perde na cena do carro, cara. Porque ali tem toda uma perseguição. Eu já relevei o vilão se comportando de forma imbecil. Eu já relevei o efeito especial. Mas aí me vem uma cena em que esse vilão, ele é o Garra Sônica, né? Ele tem o braço que foi arrancado. Ele criou um compartimento secreto, que é uma mão falsa que abre e dispara uma onda sonora que destrói tudo. E ele faz isso várias vezes. Ele destrói um não sei o quê, destrói aquilo, vai disparando e destruindo as partes da cidade, arranca o pneu do carro que tá atrás, e assim, aí no final tem uma cena crucial, que ele tá descendo uma ladeira, né? Acho que é na Coreia. Acho que é na Coreia que eles estão. Não lembro. E aí ele tá descendo a ladeira e tá sendo perseguido pelo carro da Lupita com a Dora Milaje, que é aquela atriz que faz a menina do Walking Dead, né? A Michonne. Aqui tem a katana, tem a lança. Me lembro. Aqui tem a katana do Walking Dead. E aí a Michonne, né? A Dora Milaje tá subindo, tá em cima do carro e dirigindo o carro, que é tipo uma SUV gigante, preta, tá a Lupita. Aí eles botam a cara na janela e pum, dispara uma onda sonora. Uma onda sonora, cara, que se choca com não é um carrinho qualquer, não é um Celta. É uma SUV gigante
de um grupo especial de criminosos, assim. Provavelmente tem vidro blindado, essas coisas, que é uma galera que tem muito dinheiro Sim. e é perigosa. Então, os caras não vão andar com carro sem ser Qualquer. blindado. Ela destrói completamente o carro, como se ele tivesse chocado contra um trem-bala. O carro é completamente destruído. E o que é que sobra? E aí, o que é que sobra nessa cena? De um um filme- episódio de Papaléguas. Essa Papaléguas cena e é o de um episódio Coiote de Coió. Total. Cara, esbagaça e sobra Lupita com um volante na mão e um banco deslizando pela ladeira. Cara, eu nunca vi uma babaquice tão grande. Ali para mim é tipo assim, aperte um cinto, os pilotos É sumiu. porque é pra ser divertido, cara. Cara, ali eu fui expulso a bicudas do filme. O diretor entrou na sala e me deu várias bicudas, diga, saia daqui agora. Foi isso que ele fez. Porque para mim ali, tudo que veio depois daquilo não tem nenhuma importância. E era fácil de resolver essa cena. Ou matava a personagem e se tornava ali uma motivação de vingança do personagem principal. Sim. Ou simplesmente ela fazia a coisa mais clichê de qualquer filme. Abria a porta, pulava pro lado, embolando no chão, acabou. Resolveu o problema. Ela é treinada, tem habilidade tal, para habilidade para isso. Não. A solução foi essa. Aí você diz, essa aí é a mentalidade do diretor? Eu duvido. Porque esse mesmo diretor fez agora, que a gente já passa para uma outra coisa, um filme foda, que eu não tenho outra palavra, desculpe quem tá ouvindo em casa, mas eu tenho que dizer essa palavra. Foda pra caralho, que é Sinners, Pecadores. É o mesmo diretor de Pantera Negra. Que tem a temática sobre racismo, sobre pauta racial e tudo. O mesmo ator, inclusive. De uma forma absurdamente perfeita. Um filme que tem história nisso, boa, início ao fim. Um filme emocionante, um filme envolvente, um filme que deixa você com aquela tensão, com aquela sensação de urgência, de perigo real que os personagens estão passando. Cara, eu tenho sempre a teoria de que se o cara tá vivendo a situação, enfrentando um demônio, um monstro, que, por exemplo, é o que acontecia todo episódio de Supernatural, aquela série de TV. Eles sempre, todo dia, eles enfrentavam um demônio vindo diretamente do inferno. Todo dia, aquele personagem principal que depois faz The Boys lá, o Soldier Boy, ele tirava onda com todos os demônios. Né? Piadocas, frasezinhas de efeito, sabe? Frasezinhas construídas assim, para outros demônios que vinham do inferno. Se esse cara que tá de frente para um demônio tá com essa preocupação, eu tô em minha casa, com ar-condicionado, numa sala de cinema com ar-condicionado, vou me preocupar. Ó, tô cagando. Não lhe envolve, né? Tô cagando pra qualquer personagem. Então, assim, se aquela mulher passou pelaquela situação, do que vai acontecer daquela cena pro final de Pantera Negra, eu tô cagando, de verdade. Eu não tô nem aí pra nenhum personagem. Eu acho que é um choque de conceitos, saca? Como você falou, é o mesmo diretor fazendo 2 filmes que são extremamente chocantes em termos de qualidade. Total. Qualidade, assim, de roteiro, né? Não dizendo que Pantera Negra também seja um filme de jogar no lixo. Mas você não acha que o fato de ser o tema super-herói faz com que tenha que cumprir essas pautas dentro do tema? Assim, tem que ter muito alívio cômico, uma coisa. Inclusive, eu vou cravar logo aqui a minha personalidade de chatão. Pra sempre. Eu sei que a partir desse momento todo mundo vai dizer assim, Dan é o chatão. Sim. Eu detesto alívio cômico. Pra mim, a pior coisa que já inventaram no planeta é alívio cômico. Depende do filme, né? Nenhum, não quero. Pra mim, alívio cômico é um filme assim. Esse filme é de comédia. Pronto, ali tem cômico. Agora você pega um filme de ação que você tem a obrigação de botar ali um alívio. Alívio de quê? Mas você quer me aliviar de quê? Me diga aí. De Mas que assim, você quer me aliviar? quando é um alívio cômico proposital, que vem assim, o cara tá ali numa tensão e força uma cena pra ter graça. Pra mim isso é uma porcaria. Mas, por exemplo, na vida real, no dia a dia, tem momentos engraçados. Se o cara consegue inserir num filme sério um momento natural, por exemplo, quer ver uma cena massa? Mas isso não é alívio cômico. Você sabe o que é alívio cômico? É você ter no
no elenco do filme. Um personagem que é o alívio cômico do Isso, filme. que não importa a situação, o cara vai estar lá salvando alguém, ou a Não, eu mulher vai estar lá detesto. salvando alguém, e tem um idiota fazendo piada aqui no Que momento. tá ali que você não sabe por quê. Por É exemplo, um pra ser personagem o em Missão alívio Impossível. Aquele cara que vai para uma missão dentro daquele palácio super importante da União Isso. Soviética, da Rússia, né? E ele fica fazendo atrapalhado no corredor, sabe? É pra ser o alívio cômico. Nunca Eu aquele cara detesto estaria isso. naquele Mas eu trabalho. detesto isso com uma detestura que você não tem ideia. Não, é bizarro. Eu também não gosto. Me Eu faz gosto parar assim, de assistir filme. eu gosto de O filme. situações engraçadas, eu acho que são bons alívios cômicos naturais. Por exemplo, filme Guerra Civil, que é um dos melhores filmes da Marvel. Sim. Aquele Capitão América, aquela agente Carter, né? A Peggy Carter. Não, Peggy não. Pegue, né? Sharon. Peggy é a do passado. Ah, Sharon sobrinha, Carter, a a neta, sobrinha, é sobrinha ou é neta? sobrinha. Sobrinha. Ela traz as coisas do Capitão América, a roupa dele, o escudo, ela consegue roubar lá e traz pra ele. Sim. Aí ele pega, ela sempre teve um negocinho entre eles dois, assim, um climinha, né? Uhum. E ela sabia que não ia poder participar daquela batalha ali, que era só de cachorro grande. Uhum. Ela vai embora. Aí ela dá uma bitoquinha nele, assim, um beijinho, e se sai. Uhum. Aí ele fica sem graça, né? Aí ele olha assim pro carro, tá o Pantera, tá o Falcão e o Soldado Invernal, assim, com aquela cara. Porra, brother. Porque num momento. Aí todo... Porra, muito boa. massa essa cena. Isso não é alívio cômico. Rapaz, de uma certa forma é, pô. É pra Isso você é rir. natural. É. Isso é é você dar uma profundidade aos personagens. Pra também não parecer, pô, esse cara é um super-herói 24 horas por dia. Não, o cara tem um lado pessoal dele ali também. Isso é dando profundidade ao personagem, que é um momento descontraído. Ele não precisa estar tenso, não precisa ser super-heróico naquele momento. Aí tem uns brothers dele ali no carro. É a coisa que todo mundo faz, tipo assim, ô, tá pegando aí, saca? Natural. Alívio, como o nome já diz, alívio é tipo assim, ó, tá num momento que não é pra ser cômico essa merda. É tensão, é perigo, é terrível, vai acabar o mundo. Aí alguém faz uma piadinha, escorrega na casca de banana, quebra um ovo na cara, uma torta na cara do outro, pra dar um alívio. Ô, gente, não, eu sei que tá muito tenso. Dane-se, não me alivie de nada não, velho. Eu também, eu quero passar mal. Claro, eu quero porra. sair do filme Fica e ir pra emergência. me quebrando do que você tá me propondo. Esse momento é perigoso, você tá ali, ó. Rapaz, alivia. Volta de novo agora, pra atenção. Eita, alivia. Aliviar o diabo. Pronto, desabafei. Não é isso. Então, eu acho que, pra mim, essa preocupação desses filmes, como Pantera Negra e todos os outros que a gente citou anteriormente, Sim. só quero fazer mais um filme pra ganhar dinheiro. E se for preciso, eu vou botar aqui no cartaz essa pauta pra poder atrair mais gente. Mas, porém, por exemplo, aquela dança africana. Eu tenho que falar disso. De Pantera Negra. Pode ser que eu esteja falando merda. Tudo, na realidade, tudo que eu falo aqui, pode ser que eu esteja falando merda. Tudo que eu falei, desde o primeiro episódio até agora, pode ser que eu esteja falando merda. Ser. Mas, como eu que estou aqui, não você, eu vou continuar falando. Aí, mas assim, eu acho aquela dança no ritual de passagem para ele assumir o trono como rei. Sim. Aí mostra assim os veículos flutuantes subindo ali, né, o rio, para chegar na cachoeira, né, e ter o evento, né, secam a cachoeira. Aí mostra assim umas danças africanas. Para mim, cara, assim, eu sou um cara que já assisti muito filme. Já assisti filme de safari, filme de não sei o quê, filme de diversas culturas, né? Sim. E aquela dança africana, que aquela Lupita tá dançando naquela velocidade super lenta, mais parecendo um reggae, a não ser que eles pensem que a Jamaica fica na África. Não é uma dança africana, cara, que convença, sabe? Dança africana é uma coisa muito mais agitada, assim, uma coisa mais... dança africana Disney. Tipo uma parte do Disney World, né? Tem lá um dos parques temáticos, o Epcot Center, né? E tem esse lance de pavilhões no Epcot Center de representações de países e continentes e tal. E aí, por exemplo, lá tem um Brasil que toca uma espécie de salsa, sabe? Dizendo samba ou samba brasileiro. Porque é a visão americana, né? Eles têm esse comportamento de nós somos a janela para o mundo, para mostrar o mundo a si mesmo, de acordo com a nossa visão. Então vai ser sempre assim, é a visão americana. Ele faz um filme no Brasil que fala espanhol. Tem um filme de The Rock, um dos primeiros, que ele ainda tinha cabelo na época, que ele vai para isso, vai para a Amazônia e o cara fala meio que espanhol,
sabe? E luta artes Você marciais lembra e de um dizem que é filme? capoeira. Diz Lembra de um filme que passava na televisão Hum. antigamente chamado Lambada, a Dança Proibida? Sim, sim, A sim. história do filme, rapidinho, porque para não fugir muito da pauta. A história do filme, se bem que isso até está dentro da pauta, né? Mas enfim. É uma princesa da Amazônia, diga-se de passagem, é uma atriz, que a última coisa que aquela atriz é brasileira, mas no filme ela é uma princesa da Amazônia, Eu lembro que que ela é. vai para os Estados Unidos participar de um concurso de lambada Hã? para poder chamar a atenção do mundo para o desmatamento das coisas que estão acontecendo lá. Ela foi para salvar o país. Rapaz, de onde esse cara tirou esse roteiro, né? Não, e o legal é que, assim, junto com ela tem um cara que acompanha, que é um bruxo da floresta. Tudo é uma mistureba aí, pra você ter ideia, assim, a galera não tinha noção do que acontece no Brasil, né, velho? Não, tem um filme, eu não sei, eu vou falar bem Do que é o superficial. Brasil. Eu vi isso no Instagram. É uma série ou é um filme americano em que a pessoa vai na mata brasileira e tem uma feiticeira que dá uma fita de Senhor do Bonfim. Só que não diz assim o Senhor do Bonfim, mas assim, amarra no seu braço que não deixa partir só quando partir por conta própria, mas não corta, porque senão dá azar. Ou seja, uma fita do Senhor do Bonfim daqui de Salvador. Total. Só que é dada na selva. E essa menina faz o quê? Parte. Aí é um filme Dá terror. Começa a acontecer um monte de bizarrice, porque os espíritos da Bahia ou da selva brasileira vão atrás dessa mina e a mina começa a se ligar. É a visão americana, né? Da Bahia, sei lá, da selva brasileira, não sei o que é que eles pensam. Porém, a gente está aqui falando só dessas bizarrices, mas tem uns filmes que têm essa representatividade De forma e feitos de magistral. forma muito boa, né? Você consegue citar alguns? Eu consigo citar uns dois, assim, de cabeça. Sim. Não, tem um filme que eu achei muito, muito bom. Justamente naquele sentido do Cavalo de Troia que eu falei. Quando eu fui assistir, eu nem tinha ideia do que se tratava o filme. O filme fala de um tema que é super importante de ser falado, que inclusive acho que ganhou vários Oscars, que é aquele Clube de Compras Dallas. Eu não sei Lembra? vários Oscars, mas assim, melhor ator com certeza é Matthew E McConaughey. merecidíssimo, né, velho? E o filme Perfeito. aborda todas essas questões de preconceitos sociais, de várias formas, em torno da doença, em torno da sexualidade, coisa e tal. Só que de forma muito, muito bem feita, saca? E sem ser aquela panfletada, pá, aqui, não sei o quê, que não espanta ninguém. É. Você vai simplesmente assistir um filme muito bom que, por acaso, que não é por acaso, é tudo bem pensado, mas assim, você quando percebeu, você já consumiu aquele assunto que as pessoas precisam consumir. E se envolveu emocionalmente com ele. emocionalmente. Porque história é para envolver, é emocionalmente. Seja ela do que for, cara. Total. Mesmo que seja um filme que o pessoal chama de massa velho, né? Um filme de ação. É muito mais legal. Quando tem uma história, uma vingança bem bolada, uma coisa... Por exemplo, um filme de ação. O Profissional. Leon, o Profissional. Sim, Aquele filme, cara, se vacilar, algumas pessoas choram. Mas é um filme de ação. Eu, por exemplo. É um filme de ação, é isso que eu digo. Um filme O Homem de Lugar Nenhum. Maravilhoso também. É um filme de ação, mas é um filme com um teor emocional muito forte. Sim. Então, assim, se as pessoas pegam as pessoas pela emoção, é muito mais garantido resultados positivos. Porque a pessoa começa a gostar daquilo. É a sensação, é a vingança bem feita, é a justiça sendo feita, é a tristeza que bateu em você, que você diz, pô, velho, que situação bizarra, sabe? Então, existem vários filmes, ó. Por exemplo, o próprio Sinners, que é um filme atual, e eu tô assim com ele na cabeça sempre. Eu não assisti ainda. Sensacional. Sinners. Por exemplo, Soft and Quiet é uma crítica também ao comportamento radical, bizarro. Que Horas Ela Volta pro cinema nacional? Esse é maravilhoso. E você não faz ideia, pô. Para mim, essa é a genialidade, sabe? É você falar de um assunto que precisa ser falado, precisa ser ouvido e discutido por todas as pessoas vivas. Só que quando você começa o filme, você não faz ideia que esse assunto vai ser abordado, saca? E você só percebe que, assim, rapaz, o filme falou disso quando acaba. Porque o filme vai lhe envolvendo, lhe direcionando, assim, lhe levando para
comprar tanto a ideia dos personagens, esse Que Horas Ela Volta com Regina Casé. Tem até Mutarelli no filme. Ele é o ele é o pai da família de ricos que a Regina Casé trabalha na casa, né? Que ela é uma babá, criou o filho da ricona a vida toda, tanto que o guri considera a babá mais mãe do que a própria mãe. Quando o guri vai contar as novidades, passei no vestibular, não sei o que, ele vai falar pra babá, Regina Casé. E a mãe, não interessa, a mãe nunca me deu atenção, nunca foi minha mãe mesmo. Minha mãe é ela, é essa aqui que me criou, sacou? E vai colocando isso de uma forma tão maravilhosa, justamente na questão social, né? Porque Regina Casé trabalha nessa família de ricos, como doméstica e babá desse menino, enquanto a ricona não cuida do filho porque tem a babá ali para criar o filho dela. Só que, ao mesmo tempo, Regina Casé, para poder trabalhar naquela família ali e cuidar daquele menino, ela não criou a filha dela, saca? E a filha dela aparece, chega no filme ela parece que vai se inscrever no vestibular também na cidade e resolve ficar junto com a mãe ali enquanto tá resolvendo essas coisas de colégio e tudo mais. E você percebe, pô, a filha dela é super revoltada, assim como o menino é revoltado com a mãe rica. Tá? Porque também Spoiler alert, né? Oi? Quem quiser assistir já era. Não, pô, isso é a premissa do filme. A questão é, dentro desse contexto aí, de tendo que abrir mão de uma coisa para poder suprir outra, e esse ciclo vicioso, saca? É criado tanta situação que a gente, todo mundo vivo, diz assim, rapaz, eu já passei por isso, eu já fiz isso, eu já fiz essa merda, saca? E quando você percebe, aquela mensagem social já lhe bateu e você não tem mais como evitar ela. É fechar a boca do preconceituoso. O cara não vai ter o que dizer do seu filme. Não tem argumento contra aquilo. Não você se percebe, saca? Assim, olhe como eu sou escroto, mas não é esfregado na cara de forma panfletária, como a mulher do Star Wars. Do Star Wars, eu vou fazer um filme para incomodar vocês, então nem vou assistir essa vez. Total. Não, mas assim, vamos dizer, a gente tá falando aqui de filmes que são filmes sérios, filmes de Oscar, filmes de premiação para adultos. Mas será que tem alguma empresa que consegue falar com a família, da criança até o adulto, e que aborda também esses temas de forma boa? Porque alguém pode dizer assim, mas esses filmes aí, se você fizer um filme tipo Que Horas Ela Volta na Marvel, não vai dar certo. Mas eu acho que existe uma empresa que cumpre essa... Já sei até o que você vai falar. Fala não aí, tem então. Cumprido. Não tem cumprido, mas eu já vou lhe dizer muito, né? Eu vou lhe dizer porque não tem cumprido. Que é a Pixar. A Pixar, cara, ela consegue ir em todos os cantos da sala. Pega todo mundo. Ela vai em todos os cantinhos da sala. Sim. Entendeu? Ela tem um filme, o Up, né? Fica parecendo que o nome do filme é o Up, né? O Up, que filme é esse? É Up, Altas Aventuras. Ela fala sobre etarismo. Ela tem um filme, por exemplo, a própria Mulher Elástica, nos Incríveis, ela mostra tanto no 1 e principalmente no 2, que ali é uma personagem feminista de primeira linha, cara. Total. Ela bota pra alinhar literalmente em todas as áreas, porque ela ainda tem lance de criar filho, de se virar, e uma heroína super eficiente e justificada na história, porque ela é o que é. Tem o Luca, né? Que é um filme que, de uma forma bem sutil, fala sobre a homossexualidade, né? De um garotinho que é diferente, né? E ali eles retratam como, tipo assim, uma criatura do fundo do mar. Sim. E que quando ele rompe as barreiras e entra na sociedade, a barreira familiar, né? E entra na sociedade, ele se transforma em um igual a todo mundo. Sabe? E ele tem que ficar o tempo todo escondendo quem ele realmente é. Né? Enquanto aquele amigo dele tá ali ensinando a ele como esconder. Então tem toda a história ali de mostrar como ele... E no finalzinho você descobre exatamente o que falam, porque mostra aquelas duas senhoras que vivem o tempo todo juntas ali, como se fossem só amigas, e quando elas se molham a chuva, elas também são... Revelam criaturas do fundo do mar, né? Que eles chamam de monstros. Sim, elas dão a mão. Assim. Dão a mão. O filme é sutil, lindo, maravilhoso, cara. Muito bom. Total. E a Pixar tem essa qualidade de fazer isso de uma forma e não perde. Todo filme da Pixar tem uma grande aventura, tem cenas de ação maravilhosas. Eu considero Os Incríveis, tanto um quanto dois, e principalmente um dos melhores filmes super-heróis já feitos. Total. Sabe? Então, eu digo assim, se o Quarteto Fantástico que tá para chegar e for metade do que é Os Incríveis,
Ele já ganhou. Não tem como. Eu acho que isso aí crava aquilo que você vem falando recentemente, que é muito mais possível se realizar super-heroísmo numa animação do que num live action. Sim, Porque a gente diz, você diz e eu concordo 100%, que Os Incríveis é um dos melhores filmes super-heróis que já foram feitos. Só que tem muita coisa ali que se você Só transformar em funciona. live action fica ridículo, fica babaca. Verdade. Só funciona porque é uma animação. Tá? E a gente tem no nosso cérebro uma chavezinha que vira assim, eu tolero isso aqui num desenho, mas se for uma pessoa de verdade fazendo, é ridículo, é um palhaço babaca. Tá? Por isso que funciona bem, eu acho. É. Então, assim, chegando a uma conclusão geral, eu acho que tudo que a gente quer no final é o quê? Bons filmes. Bons filmes. Só isso. Que possam falar do que Será quiserem. que é pedir demais? Que possam falar do que quiserem, também tem isso, né? Porque também não é obrigatório um filme ter que ter uma temática dessas. Ele pode falar de outra coisa, mas assim, por favor, que seja bom. Mas aí volta naquilo que a gente também já falou, que é o cinema fast food, né? Existem filmes que são, como eu falei, eu vou fazer um filme aqui para ser premiadaço e concorrer a vários Oscars e de preferência ganhar todos eles. Existe o filme que Hollywood diz assim, ó, precisa fazer quantos filmes para vender aí esse ano? Pronto, vai fazendo aí, pega uns roteiros que já existem, recicla e lança o filme. Tem dinheiro aqui para fazer esse filme aqui e esses aí que vão ganhar Oscar, a gente vê para quem a gente vai dar, saca? E eu vou aproveitar aqui a oportunidade para tocar um pouco de pau na Disney, porque eu tô com vontade de fazer isso desde o início. Coitado. Por exemplo, a Disney, você não sei se sabe essa história, tem um cara que era importantíssimo para a Disney, e esse cara foi responsável, assim, talvez tenha mais obras que ele foi responsável, mas as que eu lembro aqui agora, ele foi responsável por 4 grandes obras da Disney nos anos 90. Aladdin, Bela e a Fera, Pequena Sereia e Rei Leão. Esse cara foi responsável, produtor desses 4 filmes e deu um dinheiraço para a Disney. Aí esse cara foi pedir um aumento. Ele foi demitido. E aí a Disney tirou esse cara. E talvez por causa que esse cara não tá até hoje, é que a Disney tá tentando reproduzir remakes dos filmes que esse cara fez. Porque, coincidentemente, nada foi emplacado, tanto quanto esses 4, depois disso. Sim. Entendeu? E aí esse cara foi demitido da Disney. A Disney hoje se dá o braço a torcer em fazer remake das obras desse cara, com um sucesso irrisório, insignificante, comparado ao original. Zero sucesso. E vai aparecer aqui na edição o nome desse cara, porque merece ser citado esse cara. Sim. E mas ele saiu da Disney e foi para onde? Ele não tem feito outras coisas? Esse cara legais? ele foi para DreamWorks. E ele criou toda a saga de Shrek. E a Shrek é exatamente uma crítica ao que a Disney faz. Total. Por isso que tem o Pinóquio lá, tem tudo, entendeu? Então, assim, As ele criou desde o princesas, início as princesas e a distorção daquele universo da Disney, entendeu? Esse cara merece ser sempre citado, Agora, porque tudo fez sentido. ele criou... Comecei até a gostar um pouco mais de Shrek. Eu não gosto de Shrek, não. Não, vale a pena. É porque Shrek, como ela começou, a DreamWorks estava bem no início, e ela é meio tosca, a qualidade, comparada aos da época, a qualidade do CGI, né? Da animação. Mas Shrek tem um lado ali de crítica crítico que é interessante. que é muito bacana. Muito bacana. Não é por isso, não é à toa que ele sobrevive até hoje. Já tem um novo sendo feito. Sim. Já tem, acho que 4 ou 5 Shreks e vai o 6º ou 5º que está sendo feito agora. No final, o que a gente quer são filmes bons. Bons filmes. Eu sei que é difícil Hollywood fazer, mas a gente tem que consumir. Eu tenho consumido cada vez menos americano, sabe? Em termos de cinematográficos. Tô mais na Coreia, tô mais na França, Espanha. Tem uns filmes muito bons. Espanhóis, argentinos estão muito bons. Brasil e tá nacional coisa muito boa também. Total. Americano cada vez menos, cada vez menos. Eu comecei a assistir umas séries americanas aí, já parei no meio. Nem série, porque série ainda tem algumas que eles conseguem ir bem, né? Diferente dos filmes. Mas tá raro, cara. E eu sou aquele tipo de gente que não insiste, não, sabe? Assim, se eu consumir, eu vou me esquecer que existe cinema americano daqui pra ali. Não dá pra beber caldo de cana todo dia, né? Às vezes você quer um suco de laranja. Não volto, daqui a pouco eu não volto mais. O que me faz hoje em dia ir pro cinema hollywoodiano é assim, elenco. Tem algum ator, atriz no filme que eu acho legal. Um diretor específico. Um diretor bem específico. Mas assim, não, tem diretores, como por exemplo, é porque eu sou péssimo com o nome, o diretor de Pantera Negra, de Creed, de Sinners. Quando ele fez um trabalho que é independente, que é esse Sinners, sim,
É foda, cara. É, O lance é o mainstream, tá? sim. O mainstream é perigoso, porque você tem que, é tipo uma loteria. Tem que cair certinho uma combinação de produtor com o diretor, Sim. entendeu? Se você pega um excelente diretor, mas o produtor é bunda mole, É. já O é. interessante que eu acho que faz as séries serem melhores é porque às vezes o próprio cara é o produtor. Aí Tem funciona. muita gente que tá migrando, inclusive atores. Tipo assim, às vezes o cara nem tá na série, mas é produtor. A gente tava assistindo uma série outro dia em casa, que quando foi ver assim no letreiro da produção, Brad Pitt. E nem Brad Pitt não aparece na série, não tem nada a ver com Brad Pitt, mas ele tá produzindo, sabe? E eu acho que quando sai da mão dos engravatados, que são apenas Que empresários, não tem uma ligação com arte, né? porque não tem uma ligação com a arte, vai pra mão de gente que entende daquilo, a coisa tende a melhorar. Beleza. Mas é isso. Se despeça por mim. Tchau. Esse foi mais um episódio daquela história. Se você ainda a essa altura do campeonato não se inscreveu no nosso canal, não deixou o seu like e não tem conversado com a gente nos comentários, tá perdendo seu tempo. Faça tudo isso, ative o sininho para receber as notificações. Sininho. Siga a nossa página no Instagram, que é lá que você fica sabendo das novidades que vão rolar aqui no programa. Lá vão ter alguns cortes também. E tudo de bom que a gente vai fazer vai aparecer por lá. É Beleza, isso ou não é isso? É isso aí. Então, vamos ficando por aqui e agradecendo a atenção de todos vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.